Bora ver então. Conspirações, Não, volta aí, meu alquimia filho. e Calma aí. ciências ocultas, conspirações, alquimia e dois jovens aprontando altas aventuras na porcaria de um estado militar. Reconheceu a sinopse? Eu estou falando de Fullmetal Alchemist, mangá e anime bastante popular e que até muito estavam pedindo bom. que eu comentasse aqui. Caso você não saiba nada sobre o Alquimista de Aço, vamos à sinopse básica. Os irmãos Elric, Edward e Alfonso, ou para os íntimos Ed e Al, estão em busca da Pedra Filosofal, que você já deve ter ouvido falar bastante desse termo por causa do Harry Potter e tal, mas isso é um termo que surge bastante na alquimia. Você tem escritos bastante antigos falando dessa Pedra Filosofal. E cabe Não lembrar, não quer dizer necessariamente uma exatamente pedra, pedra, né? às vezes pode ser um líquido, é só um jeito de chamar. Eles podiam chamar Falamos também junto, mas de eu falei um pouco gororoba, primeiro. filosofal. Na verdade é bem pretencioso, né? Filosofal, tipo... Nossa, a pedra pensa. O lance é que Ed com 15 anos e Al com 14 não são garotos comuns. Eles são alquimistas muito habilidosos e Ed tem um cargo no governo de alquimista federal. Eu ainda vou explicar melhor, mas o governo que eles vivem é um estado militar, assim, do mais chucro que vocês possam imaginar. Daí que o cargo que Ed tem não é qualquer coisa, porque ser um alquimista federal dá a ele a patente de major. Sim, a gente tá falando de um menino de 15 anos que é major. E olha que ele nem é filho de general, ele nem é filho de outro militar. Quer dizer, enfim, depois a gente vai ver isso aí, mas agora não olha o interessa. spoiler. Os dois irmãos que cresceram numa cidadezinha de interior acabaram se aproximando da alquimia para poder fazer algo que é um tabu na própria alquimia. No caso, ressuscitar a própria mãe. Eles perderam a mãe muito novo e eles queriam ver se dava para trazer a mãe de volta. Atire a primeira pedra, quem nunca pensou em ressuscitar um ente querido? E não é à toa que a ficção Então, produz uma série de imagens do quanto que isso é muito, mas muito complicado. De Frankenstein a zumbis, a ficção tá aí para nos dizer que trazer mortos de volta à vida nunca é algo muito bonitinho. E para variar, aqui em Fullmetal Alchemist, isso acontece também. Ed acaba perdendo uma das pernas e para não ver o irmão morrer, ele também acaba sacrificando o próprio braço. Tudo isso para poder pelo menos aprisionar a alma de Al em uma armadura. Sim, basicamente o que Ed fez num ato desesperado e sacrificando o próprio braço foi conseguir prender a alma do irmão em alguma coisa. E a coisa mais próxima que ele tinha ali era uma armadura. Daí aquela imagética tão cara e tão carismática de Fullmetal Alchemist, que é a dupla de irmãos, no caso Ed, um tampinha loiro que tem uma perna e um braço mecânico, e Al, que é seu irmão mais novo, mas que é uma armadura gigantesca. Para ficar bem claro para quem não conhece a série, Al não está dentro da armadura, Al é a armadura. A alma dele está presa naquele metal, no tanto que por dentro ele é oco. Essa transmutação só foi possível porque Ed prendeu a alma. Aliás, uma gaguejei. Questionamentos, pautas. Ai, não sei como fala. De Fullmetal é se Al realmente tá ali, né? Tipo, ele prendeu a alma dele mesmo, tipo, o que é uma alma e tal. Ou se são as memórias do Ed. O que você acha que é? Deixa no comentário. Não, mas sério, o que vocês acham que é? Assim, pra quem já viu ou leu o mangá, sei lá. De Al a partir de uma runa de sangue na parte de trás aqui da armadura. Inclusive, caso Al seja atacado ali, ele pode morrer. Cientes, portanto, que trazer a mãe de volta é um tanto problemático, eles agora querem pelo menos trazer os próprios corpos de volta. Ed, inclusive, é carregado de muita culpa, porque o processo fez com que o irmão perdesse o próprio corpo. Daí que ambos estão em busca da Pedra Filosofal para voltarem a ser normais. Como se fosse muito normal, dois jovens alquimistas fazendo o que eles fazem, que é ressuscitar mortos. Exemplo de juventude saudável. Fullmetal Alchemist saiu originalmente no Japão entre 2001 e 2010. Trata-se de um mangá shonen, ou seja, um mangá que é voltado para jovens garotos e que tem a particularidade de ser escrito por uma mulher. No caso, Hiromu Arakawa, no sentido original, Arakawa Hiromu. Como de costume aqui no canal, eu procuro pegar arcos de histórias para não fazer uma análise muito superficial de uma história que é muito, muito longa. E no caso de Fullmetal Alchemist, então ele vai falar sobre a cena traumatizante, que duraram uma década. Então, por causa disso, eu vou falar aqui com vocês das primeiras histórias. Todo mundo pronto para relembrar o trauma? Histórias, mais especificamente dos primeiros 16 capítulos, que no Brasil saiu em 4 volumes pela editora JBC. Eu preciso confessar pra vocês que toda vez que a galera me pede aqui pra comentar algum mangá mais hypado, eu sempre vou meio com uma certa desconfiança. Eu não sei de você, mas toda vez que alguém me fala que algo é muito bom, muito bom, muito bom, eu tendo a não achar tão bom. Eu acho que tem a ver com as expectativas que a gente acaba criando. Também sou assim, cara. Eu sempre acabo rançando. Sou chato, pô, sou chato, agora não posso ser chato, eu tenho o direito de ser chato. Porém, preciso reconhecer que Fullmetal Alchemist é muito, mas muito gostoso de ler. É uma leitura fluida, os diálogos são legais, os personagens são carismáticos, você não fica com vontade de parar de ler, não. E tem aqui um debate de fundo que é muito, mas muito rico. E do que eu tô falando?
basicamente a ética na ciência. Diante do avanço científico, diante do avanço dos saberes, é possível fazer qualquer coisa? E se não é possível fazer qualquer coisa, o que nos impede? Códigos morais, códigos de ética, religiões. Daí que é muito interessante o quanto que Fullmetal Alchemist acaba exibindo para nós como funciona o paradigma de cada época. Ou seja, a ciência de cada período, de cada cultura, avança dentro de certos paradigmas. E isso pode ser mais ou menos violento. Conforme a gente vai ver aqui, é violento pra caramba. Então eu vou comentar aqui nesse vídeo o universo de Fullmetal Alchemist, falar de questões ligadas ao enredo, à estética, aos personagens, comentar sobre os conteúdos políticos e filosóficos que o mangá traz aqui nesse comecinho, e obviamente falar de alquimia. Sobretudo, por que eles não podem fazer as coisas virar ouro, mas prata tá permitido. Dá pra ficar rico com prata. Se você me entregar um caminhão com prata, eu tô feliz. Ô tabu idiota. Porém, antes de eu começar aqui a ficar rançando, porque eu tô gravando à noite, já era pra eu estar dormindo, eu quero que você curta este vídeo. Se estiver curtindo, se inscreva, caso seja novo por aqui, compartilhe. Caso contrário, eu transformo você numa samambaia, que tá aí parado, plantado, me vendo. E tem recompensas bem legais em ser apoiador. Gente, a gente precisa dessa grana pra fazer vídeo, hein? As recompensas são lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro aqui pelo YouTube também, por R$ 6,90 ao mês, e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vamos lá. Primeira coisa, Fullmetal Alchemist, pelo nome, já diz, é sobre alquimia. Quer dizer, mais ou menos, a alquimia aqui funciona mais como um detonador de histórias. Ou seja, você precisa colocar um elemento para meio que fazer com que todos os personagens girem em torno daquilo e consigam se relacionar e falar dos temas que aí sim são mais caros à autora. Faz parte do imaginário da figura do alquimista pensá-lo sempre na Idade Média. Mas na verdade eles já existiam mesmo na Idade Antiga, e alquimistas existem em vários lugares do mundo. Inclusive a alquimia europeia não é a mesma da alquimia chinesa, os tabus não são exatamente os mesmos. E, caso vocês não tenham se dado conta, alquimia é uma palavra que etimologicamente vem do árabe, alquimia, a química. Há quem diga que a alquimia é uma proto-ciência, mas ela sempre foi muito relacionada com religião. Ou seja, o saber alquímico tem a sua dose de científico, mas também tem a sua dose de religioso. E isso aqui não é uma mera trivia, sacou? É porque isso é importante aqui para entender o mundo de Fullmetal Alchemist. O quanto que as pessoas aqui se comportam em um estado militar, mas que funciona basicamente como uma grande doutrina. Aliás, não é por acaso que se fala doutrina militar. Aqui nesse universo, a alquimia se define acima de tudo como uma espécie de ciência da transmutação. Ou seja, se trata do poder de fazer uma coisa virar outra. Daí os 3 passos da alquimia, que é a compreensão, quando você entende com o que você está lidando, a decomposição, quando você desfaz os materiais, e a recomposição, que é quando surge algo novo. A alquimia aqui nesse quadrinho procura seguir uma ética lá Lavoisier, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se copia. Daí que você não pode criar qualquer coisa a partir de qualquer outra coisa. Então assim, tem um fundo científico, de princípios químicos mesmo, mas aqui o pessoal dá uma viajada bonita porque é ficção e a gente gosta também, e também vai encrencar com isso, bobagem. Porém, tem 3 tabus a todo alquimista neste universo. O primeiro, não pode transmutar em ouro, o que eu acho engraçado, já falei, né? Mas tem todas as outras pedras preciosas... liberado. Oh, caralho. Também tem um quê de ironia esse detalhe, porque a alquimia, sobretudo na Europa, ela se dá muito pela busca de produção de ouro. Ou seja, parece que a gente está lidando com uma alquimia num segundo momento, quando o pessoal já sabe fazer isso e agora resolveu estabelecer que tá, deixa, fizeram demais, chega, já tem ouro demais. O segundo tabu é que um alquimista não pode se voltar contra o governo. Olha o papo. Why not? E o terceiro, que é um tabu mais religioso do que necessariamente político, trata-se de impedir a transmutação em humanos. Algo que Ed e Al são a prova viva da profanação. Porque eles inclusive deram um passo além. A transmutação que foi feita a partir de Al é da alma. A alma dele foi jogada para um objeto de metal. Então, como vocês podem ver, aqui tudo se baseia numa lei, que inclusive é dita no mangá, que é a lei da troca equivalente. Ou seja, tudo pode se transformar desde que você tenha uma certa equivalência. Isso do ponto de vista físico faz todo sentido, ok. Mas é interessante aqui no mangá que eles mostram que isso também tem um sentido metafísico. Ou seja, apela para uma certa compreensão um tanto sobrenatural da natureza. Não é à toa, inclusive, o uso do vocabulário. Não se pode fazer nenhuma troca sem um sacrifício. Você não vê químicos falando, eu vou ter que sacrificar esse átomo de hidrogênio. Notem, o uso da palavra não é por acaso. O sacrifício tem todo um peso religioso. Daí que então a alquimia seria uma espécie de ciência dos sacrifícios adequados. E sacrifícios esses que estão dentro de uma economia que também a gente não entende direito. Por que diabos o Ed precisa perder um braço para prender a alma do irmão numa armadura? Esse é o preço para prender uma alma numa coisa? É um braço? Por que um braço? Por que não 2 braços? Por que não uma barra de ouro? Por que não uma outra alma? Note, portanto, como você aqui tem uma série de arbitrariedades, e isso só faz sentido do ponto de vista metafísico. Fullmetal Alchemist é mais uma daquelas produções que bebe muito na estética steampunk. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, e essa estética basicamente é a ideia
ideia de se pensar máquinas maravilhosas a partir do motor a vapor. Não é à toa que essas histórias se passam no final do século XIX, início do século XX, e mostram engenhocas que hoje até a gente consegue imaginar, mas não naquela época. Daí que esse processo de adaptação, ou seja, como é que a gente pode fazer um braço biônico sem usar a eletrônica, como hoje em dia, por exemplo, isso é muito legal de imaginar. E vamos combinar, né? Steampunk é um negócio charmoso e isso é um dos motivos que faz Fullmetal Alchemist ser tão legal. Ainda que não seja tão explorado, está mais alguns elementos pontuais, pelo menos aqui no começo da história. Contudo, o lance da história se passar nessa viradinha do século XIX para o século XX traz um outro fator aqui que é muito importante, que é o quanto que a gente vê um crescimento, um fortalecimento do ultranacionalismo, que é algo que de fato ocorre no início do século XX, principalmente ali na Europa, e vai culminar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. No universo de Fullmetal Alchemist, a gente acompanha a história toda se passando no país de Amestris. Ele é um país que tem um formato circular, o que é uma coisa um tanto curiosa. Para a galera que já gosta dessas coisas místicas, o círculo remete à placenta humana, remete à terra, à forma natural, portanto tem toda aqui uma simbologia maluca. Contudo, todos esses misticismos ficam mais ou menos de lado quando a gente se dá conta que Amestris é basicamente uma ditadura militar. Trata-se de um estado completamente militarizado, hierarquizado e que tem dentro de si um gigantesco orgulho nacional. Isso é algo que aparece de maneira mais sutil, mas está sempre muito presente em Fullmetal Alchemist. O quanto que o servir à nação mobiliza as relações. As pessoas fazem o que fazem porque elas procuram ser úteis ao país. Daí que vem esses comentários um tanto discretos da autora. Ed e Al estão cagando para isso. Ed é um alquimista federal, ele tem um cargo de major, mas ele mesmo diz, eu só peguei esse cargo para ter acesso às bibliotecas de todo o país. Estar trabalhando para o governo me dá verbas, me dá acesso a muitos recursos, então eu acatei esse negócio. Mas é óbvio que há um preço, e a gente já vê de pronto que esse preço eventualmente é cobrado. Um dos eventos fundamentais aqui que vão mobilizar uma série de relações é a antiga Guerra do Leste, na qual a nação de Amestris enfrentou o povo de Chival. Como a gente está falando aqui de nações e povos com nomes fictícios, a gente vê aqui na verdade é um caldeirão de referências. Amestris é basicamente um estado nazi-fascista. Os militares aqui fazem a saudação romana, que foi aquela usada pelos fascistas e pelos nazistas, e o grande chefe do estado é chamado de Führer. Sim, a mesma coisa que era usada pra Hitler. Só que o quadrinho, como eu disse pra vocês, é pra moleque, então eles aqui procuram mostrar esses militares como figuras um tanto legais. Veja, eu não tô dizendo positivas, mas legais. Porque basicamente o que a gente tem ali é um contingente enorme de jovens que só consegue uma boa carreira quando entram pras Forças Armadas. Então ali tem muito moleque que na verdade tá querendo só curtir a vida. E eles não são monstros cruéis, genocidas, eles só querem ter a vida deles normalzinha. Daí, portanto, que a gente vai ver, já logo no começo do mangá, uma batalha dentro da burocracia desse estado militar. Jovens sem ambição ou muito ambiciosos começam a ver que a estrutura é muito mais opressiva do que eles imaginam. E essa vidinha burocrática de militar, ela é muito mais pesada. Porque muita coisa suja está sendo feita, está sendo escondida, e isso agora está vindo à tona. Sobre Chival, que eu acabei deixando de lado aqui, cabe notar que eles são uma espécie de meio árabe, meio indiano, e o fato deles terem sido vítimas de um genocídio por parte de Amestris fez com que crescesse um ressentimento muito grande nos sobreviventes. Daí que surge aqui uma figura-chave, que é Scar, um alquimista de Chival, que tem por missão matar todos os alquimistas de Amestris. O que vai, obviamente, botar ele em confronto com Ed e Al. A gente não pode esquecer que esse mangá foi feito na esteira dos eventos do 11 de setembro. Daí que, portanto, esse povo... Você disse Celso Portiolli? Povo semi-indiano, semi-árabe ser mostrado como um povo muito religioso, tá tudo a ver com o imaginário da época. Contudo, isso não cai numa mera caricatura, porque Scar traz um debate muito interessante na história, que é o seguinte: ok, Scar é religioso, o povo de Chival é muito religioso, mas o que governa Amestris também não se dá a partir de uma certa crença? Como eu disse pra vocês, a doutrina militar que governa lá, ela também não é calcada em princípios que no fundo só param de pé quando você pensa por uma lógica religiosa? É nesse ponto então que talvez Fullmetal Alchemist se torne ainda mais interessante, porque aqui está em jogo o tempo todo uma ética da ciência. Só que assim, galera, não entendam errado, tá? Ética da ciência não quer dizer o que a ciência pode ou não pode. Ética é uma palavra que vem do grego, ethos quer dizer comportamento, postura. Ou seja, o que está em jogo é como é que a ciência se comporta ou como é que ela pode e deve se comportar. Daí que eu não tenho como pensar aqui o conceito de paradigma do filósofo da ciência Thomas Kuhn. Segundo Kuhn, paradigma não é um modelo científico. Paradigma é o que cria os modelos científicos. Todo povo e toda cultura, num determinado tempo ou determinado espaço, tem paradigmas que governam o seu fazer científico.
Essa ideia da ciência ser algo completamente objetivo e universal não é bem assim. Né? E esses paradigmas científicos vão mudando, geralmente por revoluções, que podem ser revoluções científicas. Ou seja, o saber tirado é também um exercício de poder. Daí que é interessante sempre observar o quanto que esses saberes são moldados pelos poderes da sua época. Aqui no caso de Fullmetal Alchemist, isso é muito, muito óbvio. Porque por mais que os irmãos Elric aqui pareçam ter como limitação apenas a natureza, o que está em jogo mesmo é as limitações impostas por esse estado que governa tudo e todos. E o quanto que esse modo de ver, essa epistemologia de mundo, limita a própria noção de ciência. Ou seja, a alquimia que é feita ali, ela tem um princípio natural, mas ela é também algo muito, mas muito ligada à política. Isso é o que vai se insinuar já com o aparecimento dos vilões da história, que são os homúnculos. Aqui a gente no começo só vê 3, que é a luxúria, a gula e a inveja. A luxúria é meio óbvia, é a gostosa letal. A gula, esse pra mim é o melhor de todos, porque ele tá sempre querendo comer os outros, ele é um canibal. E o inveja eu achei tão genérico, ele nem sente muita inveja, eu achei um personagem meio bosta na real. Mas eles que servem a um grande pai, que a gente ainda vai descobrir melhor na história, que estão por trás de uma série de acontecimentos aí bastante complicados e que a gente vai ver que tem a ver com a estrutura toda aí do Estado. Mas voltando a uma ética da ciência, ou melhor, uma ética da alquimia, que quer dizer uma ética da ciência e também da religião, porque sim, a religião ela tem um ethos, ela tem um comportamento, ela também tem uma determinada postura. E em Fullmetal Alchemist a gente tem várias histórias e dilemas que vão sempre tensionar esse debate ético. Uma que me pegou, me azedou, revirou o estômago foi a que acontece no capítulo 5, que é quando os irmãos Elric... Quem lê... Gente, eu arrepiei real. Cara, essa parte é muito horrível. Puta que pariu. E tem gente que fala que mangá é coisa de criança, anime é desenho pra criança. Mano. É claro que ler o mangá é muito bom. Mas você assistindo o anime... Gente, assistindo o anime, se você não chorou, você não tem coração. Cara, isso é horrível. Isso é horrível. Conhece Show Tucker. Vamos contextualizar. A Mestriz tem uma série de alquimistas ao seu dispor. Eles inclusive são empregados como arma de guerra, como a gente viu no massacre que aconteceu na Guerra do Leste. Contudo, para você ser um alquimista do governo, você precisa todo ano mostrar serviço. Ou seja, todo ano você tem que mostrar alguma coisa inovadora, ou trazer algum achado, enfim, você tem que dizer, olha, eu sou um pesquisador e eu tô conseguindo... Bom, acredito que ele vai falar dessa parte por completo, né? Então, caso você nunca tenha visto Fullmetal, ou lido, ou você pretende ver, blá blá blá, provavelmente vai ter um spoiler aqui de uma das cenas mais traumáticas do anime. Todo ano encontrar algo novo. Show Tucker, no caso, é um pescador bastante famoso por ter conseguido 2 anos atrás a fazer uma quimera falar. Quimeras são esses seres bizarros que misturam diferentes elementos de outros animais e tal. E aí todo mundo ficou intrigado. Caramba, ele conseguiu criar uma quimera que falasse. Contudo, aí já viu o detalhe sinistro. Essa quimera... A única coisa que ela disse gente, eu quero morrer. E depois ela entrou numa greve de fome e morreu. Aí você já percebe que tem algo aqui muito, muito sinistro e triste. Gente, eu tô arrepiada de verdade. Que cria autoconsciência, no momento que ele cria autoconsciência, a única coisa que ele quer é se destruir. Sinal que isso não é bom, sinal que isso é perturbador. Show Tucker tem uma filha, Nina, que é uma menina novinha, amável, que quer amigos e é muito solitária, porque a mãe desapareceu há 2 anos também. E ela tem um cachorro, Alexander, que é quem cuida dela, quem faz companhia. Então ali você tem uma amizade perfeita. Os irmãos Elric acabam se aproximando de Show Tucker e ficando muito ligados a Nina e o cachorro Alexander. Porém assim, Show Tucker, desde aquela quimera que falou, não tem conseguido mais trazer nenhuma inovação. Daí que vem alguns detalhes, a gente percebe que o laboratório dele tem uma série de animais aprisionados, aqui aquela coisa da violência animal vem muito, mas muito pesado. E por fim vem o desfecho horroroso dessa história, que é quando os irmãos Elric não encontram mais a Nina nem a Alexander. Contudo, o Show Tucker agora tem uma nova criação para mostrar, uma nova quimera, que também fala. Os irmãos chegam diante dessa nova quimera e ela diz, quer brincar comigo? Sim, o pai fundiu a filha com o cachorro. E o que ele tinha conseguido... O clima disso no mangá, no anime, porque ali você tá conseguindo ver e ouvir, o clima dessa cena, essa parte... as suas próprias desconfianças, como tudo tá sendo conduzido pra esse ápice, e o pai ali, tipo, olha só que legal, tipo, mano, cara, eu chorei muito, sério, eu chorei muito nessa parte, eu chorei muito. Meu irmão, que curte anime também, que assistiu Fullmetal, eu perguntei pra ele, você chorou, né? E, obviamente, quem que não chora nessa parte? Isso é horrível! Você tá ali... Porque, tipo,
é um cientista que pegou a filha dele, fez um experimento nela e você pensa, meu Deus, que horrível, mas isso é horrível de verdade, porque coisas assim acontecem na vida real. Tipo, existem pessoas que foram, são e talvez vão ser experimentos de gente maluca. Ai, gente, isso é muito bizarro. 2 anos atrás foi ter feito isso secretamente, com a esposa e um outro animal. Essa história é pura. É verdade, tem essa parte. A quimera lá que ficava falando que queria morrer. Gente, ele já tinha feito isso antes. Gente, Fullmetal é muito bom e muito trágico. Mas é muito bom. 2 anos atrás foi ter feito isso secretamente, com a esposa e um outro animal. Essa história é pesada porque eu não sei se vocês sacaram aqui que tudo isso aqui funciona como uma grande alegoria, que é basicamente a ideia de abuso. Do quanto que a ambição faz com que alguém utilize o outro apenas como uma coisa, a seu bel prazer. A gente pode ver como aconteceu aqui enquanto uma experiência científica para alavancar a carreira, mas isso também está ligado aos afetos mais selvagens, como vontade de poder, orgulho, desejo. Então pensar esse pai que faz o que bem entende com a filha, porque ela é a filha dele e ele só quer o bem de si, isso é muito, mas muito assustador. Mas nem o bem de si. Tem muito pai que acha que criança, que o filho é uma propriedade. Tipo, é meu filho. Tipo, é meu copo. Eu faço o que eu quiser com esse copo. E aí tem a mesma coisa do é meu filho, eu faço o que eu quiser com ele, porque é meu. Eu faço o que eu quiser com essa porra aqui. Isso aqui é meu. Tipo, e aí tira a humanidade, a individualidade, a personalidade, tira o ser da criança e aquilo é só aquilo. Meu filho. Foda-se o que ele quer. Ele quer o que eu quero, porque é meu. Gente, isso é bizarro. Isso é bizarro. E vira um ponto traumático para os irmãos Elric. Daí o quanto que vai ser doloroso mais para frente quando eles descobrirem que para fazer a Pedra Filosofal precisa de um sacrifício humano, algo que eles se recusam. Outro ponto também fascinante que demanda essa questão da ética é quando Al começa a se perguntar até que ponto aquilo que está preso na armadura é a sua própria alma, até que ponto aquilo que Ed prendeu na armadura são as lembranças que Ed tem do próprio Al, porque é como é colocado no quadrinho. Como é que se mensura uma alma? Qual é o peso? Qual é a propriedade? Cara, e pra quem curte, viu e tal, é muito legal pensar sobre isso. Tipo, será que é ele mesmo? É ele ali com as vontades dele, é a personalidade dele? Ou é aquilo que o Ed pensa que ele é, que ele lembra e tá ali? Ai. Qual é a substância de uma alma? Daí que talvez não seja possível manipular almas, talvez nem exista almas. Ou seja, aquilo que restou de Al, que foi aprisionado na armadura, talvez seja simplesmente as lembranças que Ed tem de Al, o que levanta um dilema ético muito legal e bastante atual. Hoje se fala muito do registro de memórias das pessoas em HDs e depois, quem sabe, fazer surgir um sujeito virtual a partir dessas memórias registradas. Inclusive tem episódio do Black Mirror mostrando isso de uma maneira bastante sombria. Então aqui, por mais que a gente esteja vendo uma história que se passa há um século atrás, o debate é bastante atual. Como vocês podem ver, então, Fullmetal Alchemist se mostra nesse começo já muito, mas muito promissor. Com uma série de debates bastante sofisticados em vários níveis, e naquilo que é mais superficial na história, uma excelente aventura de 2 garotos adolescentes, que diante de uma série de problemas estão fortalecendo os próprios laços e aprendendo a lidar com isso que é tão difícil, chamado de mundo adulto. Não é à toa o sucesso de Fullmetal Alchemist, principalmente com o público jovem. Como eu disse pra vocês, eu gostei desse negócio, e se vocês quiserem que eu comente mais, que eu fale dos próximos arcos, digam aí nos comentários. Eu tô torcendo que esse vídeo vá bem pra eu continuar comentando aqui. Provavelmente eu vou comentar de qualquer forma, mas dizer nos comentários porque é importante esse incentivo. E obviamente surgiram outras séries, sejam aquelas que eu posso dar continuidade, já tem vários mangás que eu tô comentando aqui, ou uma nova série que eu ainda não falei, sei lá. Eu gosto de sugestões. E se você for falar 20th Century Boys, vai ter, tá? Calma. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e eu não podia perder essa oportunidade. Os alquimistas estão chegando. Ai, meu Deus. Eu gosto muito do canal dele, Sarginhos da Quadrinhos da... Oi, gente, desculpa. Foda-se. 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 Mas se inscreve lá no canal dele. É muito bom. Ele é muito didático. Sério, ele é muito didático. E ele odeia react. E eu tô fazendo react do vídeo dele. Ele odeia reacts que não acrescentam nada. Eu não acrescentei nada nesse react. Mas é sobre isso.